Muitas pesquisas foram dedicadas ao longo dos últimos 30 anos a entender o que impede as pessoas de terem uma vida financeira equilibrada. Os estudiosos buscaram interpretar as causas disso. E grande parte das evidências que eles levantaram apontou para crenças. Veja bem, quando eu me refiro à vida financeira equilibrada, não se trata de que vamos falar sobre como ficar ricos, mas de todos os quesitos para que se tenha equilíbrio financeiro na vida. Tá claro? Algumas dessas crenças mais comuns que as pessoas apresentam sobre dinheiro são: é preciso de dinheiro para se ganhar mais dinheiro. Planos? Quem sou eu? Eu não tenho dinheiro bastante para fazer planos. Eu já estou velho, eu não vou conseguir. Se eu investir o meu pobre dinheirinho no negócio, eu tenho certeza que o mercado vai derreter no dia seguinte. E por aí vai. Essas expressões que eu apresentei nesse momento a você pertencem a uma categoria especial de crenças. Essas são as crenças do tipo causa-efeito. E por serem assim, elas não criam chances psicológicas para a pessoa prosperar, porque são crenças impeditivas, são grandes obstáculos no modo de pensar. Já que eu estou velho, eu não vou conseguir. O que é ser velho? Eu conheço pessoas que iniciaram um negócio aos 60 anos e enriqueceram muito, tiveram muita prosperidade. Já que os planos precisam de dinheiro para serem postos em prática e eu não tenho dinheiro, logo eu não posso fazer planos. Será verdade? Existem N casos de pessoas sem nada na vida e que se planejaram e foram dando passo atrás de passo até a grandeza. Causa e efeito. Entende? Pois, então, eu vou dizer uma das coisas mais verdadeiras que eu pude confirmar ao longo desses quase 25 anos em que eu estou atuando em consultoria e formação de gerentes. Quer saber? Quando o assunto é realização pessoal, equilíbrio financeiro ou buscar novas atitudes nos negócios, na carreira profissional, as pessoas procuram sempre respostas ou justificativas fora de si mesmas. Mas, na verdade, a chave está dentro delas. Guarde uma coisa com muito carinho a partir de hoje. Abundância não é o que a pessoa tem, não é o que a pessoa consegue acumular. Abundância é um estado mental, é um estado da mente. É como diz o Talmud: quem é rico é aquele que se alegra com o que tem. Não se trata de conformismo, mas desse estado da mente de sentir-se bem, de sentir-se agradecido a Deus e à vida por aquilo que já se conseguiu e não queixar-se do que falta de modo algum. Aliás, a grandeza da fé, a supremacia da fé em Deus está em nós sermos gratos a Ele também por aquilo que nos falta. O sucesso financeiro quase sempre é produto de crenças positivas sobre o que significa prosperar, o que significa ter e o contentamento com aquilo que se alcança, independentemente de se comparar com os outros. É sair dessa mania de causa e efeito para começar a navegar no oceano das possibilidades, da ideia de tudo o que é possível
dentro do meu mundo. Olha que coisa fabulosa. A coisa é tão crítica e grave que chega a ponto de muita gente mesmo não ter a capacidade sequer de enxergar o sucesso financeiro como uma opção para si. Elas não se permitem imaginar essa possibilidade para elas mesmas. Elas se excluem sumariamente de qualquer ideia de crescimento, de desenvolvimento e de prosperidade. Alcançar um patamar superior ao que eu ocupo hoje, conquistar novas fronteiras, não é para elas. Porque elas mesmas se excluem disso. Então, elas se prendem a uma rotina estacionária ou a uma rotina degradante, sem nunca assumir o mínimo risco de tentar algo diferente. Por quê? É o medo. O medo que elas têm de que tudo piore. E elas acreditam que pode sim piorar. Elas ignoram que muitas e muitas vezes é preciso dar um passo para trás a fim de avançar. Um exemplo disso, quantos milionários foram à falência drasticamente e conseguiram em curto período de tempo melhorar sua situação? Muitos deles conseguiram mais do que tinham antes. Como é que eles conseguiram essa façanha? Não foi sorte. Esses indivíduos acreditaram que eles podiam se dedicar e reconquistar seus ganhos em um novo negócio. Depois, eles usaram o que aprenderam com o fracasso para não repetir os erros antigos. Eles cometeram erros novos, mas sem medo, sempre tentando se corrigir. Nem todo mundo precisa perder para ganhar, graças a Deus. Mas ter consciência das possibilidades, sim. Sem isso, ninguém vai para frente. Outra crença terrível. Não cometa o erro de confundir a sua identidade com quanto dinheiro você ganha. No mundo das possibilidades, aquele que ganha $1 milhão ao ano ou aquele que ganha R$18 mil ao ano tem iguais chances de atingir prosperidade na vida. Quer um exemplo? Quando os nazistas dominaram a Alemanha e grande parte da Europa, existiam pessoas muito ricas na sociedade que tiveram suas vidas dilaceradas e acabaram num campo de concentração. Viktor Frankl, um psicólogo judeu nascido na Áustria, foi uma dessas pessoas. Em seu livro Em Busca de um Sentido, ele comenta sobre os homens e mulheres que caminhavam pelos barracões dos campos de concentração, confortando outros, dando seu último pedaço de pão a eles. Eram poucos. Na quantidade eram poucos. Mas eles ofereciam uma prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um ser humano, exceto sua liberdade. E ele conclui dizendo que escolher a própria atitude em qualquer situação é escolher o próprio caminho. Foi o que aconteceu a ele, a Viktor Frankl, o psicólogo fundador da logoterapia. Tiraram tudo dele, inclusive os sapatos. Mas sua atitude criativa o ajudou a sobreviver àquele pesadelo. Só lhe restou a crença em si mesmo. A crença para abraçar a ideia de que ainda era uma pessoa de bem. Quando saiu daquele inferno, foi essa crença em prosperar, em se desenvolver, que o conduziu. E ele prosperou de fato. Tornou-se uma das mentes mais brilhantes do século XX. Então, a partir de agora, ponha uma coisa na sua cabeça.
O dinheiro é apenas um recurso. Ele não determina quem você é. O que mais importa é que você tenha um juiz, um modo de julgar-se interno que seja forte a respeito de si mesmo, a respeito de si mesma. Esse juízo interno é que precisa ser poderoso. Você precisa se julgar bem, não a ponto de se orgulhar, e ficar cheio de soberba, mas a ponto de você se sentir fortalecido, fortalecida. Deixa agora mesmo esse vício pernicioso, esse vício venenoso de comparar o seu valor pessoal com o dinheiro e com tudo que é externo a você. Assim que você começar, as possibilidades vão se abrir. E você vai verificar que o caminho é exatamente esse. Quem se sente bem consigo mesmo não tem medo de lutar por ideais. E, se não der certo, ele vai se abrir para novas atitudes. Porque todos nós nascemos com um impulso astronômico para aprender. Essa é uma das mais poderosas energias que existe no ser humano. Eu gosto muito de música, você pode ver aqui, uma partitura aberta, eu estava tocando ainda há pouco. Gosto muito de matemática, gosto da engenharia, que eu tive a honra de estudar, gosto da psicologia e gosto de aprender. Observe os bebês. Eles conquistam novas aptidões a cada hora. E as aptidões que eles desenvolvem não são nada simples. Caminhar e falar, o que você acha? Para mim, é dificílimo. Mas eles não acham. E eles nem pensam que não vale o esforço. Eles também não têm vergonha de errar ou de se humilhar. Eles caminham, caem, levantam, seguem adiante, caem de novo e vão. Eles vão. Mas à medida que nós crescemos, à medida em que nós vivemos as nossas experiências pessoais, nós formamos o nosso modelo mental. E nós cedemos a esses modelos mentais. Nós deixamos que eles nos dirijam, que eles nos conduzam, sem nunca parar para fazer um balanço ou para julgá-los. Muitos de nós vão acreditar que é possível se tornar mais inteligentes através do autodesenvolvimento. Muitos outros vão acabar acreditando que inteligência é um dom imutável, que inteligência é um bloco, é uma pedra, é um bloco fixo em cada indivíduo, que não pode aumentar nem diminuir. São os dois grupos em que se dividem as pessoas. Uma experiência muito curiosa foi realizada com crianças de 4 a 6 anos. Não sei exatamente onde. Os pesquisadores ofereceram a elas 2 opções de brinquedos. A primeira opção, refazer um quebra-cabeça fácil. Quebra-cabeça que elas já tinham feito, para elas fazerem de novo. E a segunda opção, tentar um outro quebra-cabeça bem mais difícil. Algumas crianças escolheram a opção mais segura. E elas diziam, crianças inteligentes não erram. Então, eu quero o quebra-cabeça que eu já sei como montar. Percebe? Você identifica quem são as crianças que fizeram essa escolha? São as pessoas que acreditam na inteligência fixa. Elas têm medo de errar. E por isso, elas não se arriscam. Então, elas perdem oportunidades excelentes na vida, porque acreditam que não podem errar. Por isso, elas não agem enquanto não tiverem certeza do sucesso. E você? Conhece alguma coisa que ofereça 100% de sucesso? Pouquíssimas, quase nenhuma. As outras crianças, aquelas que escolheram o quebra-cabeça mais difícil,
Uma delas chegou a dizer: "Ah, eu tô louca para descobrir a solução desse novo quebra-cabeça." Quem são elas? Elas representam o grupo das pessoas que acreditam em que o sucesso é fruto de esforço e de autodesenvolvimento. Elas não se importam com o que não sabem, mas elas se importam com o que elas podem aprender através das descobertas novas. Olha como isso é fantástico. Quando elas não sabem, elas dizem: "Eu não sei." E pedem que alguém explique a elas. Quem sabe? A possibilidade de mudança sempre existe para elas. O obstáculo nunca é externo. O obstáculo, a limitação, está dentro de nós. Há mais ou menos 50 anos, um pouco mais, um pouco menos, um número de refugiados vietnamitas que moravam em casas de palafitas em seu país, lá no Vietnã, imigrou para os Estados Unidos. Os americanos achavam que a chegada dessas pessoas causaria impacto negativo à economia deles. Muitos daqueles asiáticos que iniciaram a vida no Novo Mundo, a duras penas, com muito sofrimento, se saíram maravilhosamente bem. Eles vinham de um país onde falar ou fazer alguma coisa errada podia significar morte. Mas na América, nos Estados Unidos, o pior que podia acontecer com uma conta atrasada ou com um mau atendimento é uma reclamação, nada mais que isso. Então, as possibilidades deles começaram a se abrir a partir daí, na cultura. Em vez deles ficarem tristes por deixar seu país, eles ficavam agradecidos por viver e por poderem trabalhar aí. As queixas e aquele sentimento de autopiedade deram lugar, sabe a quê? A comportamentos criativos que se inspiravam nas infinitas possibilidades que estavam ali, logo à frente deles. No começo eles moravam 2 ou 3 famílias num lugar muito pequeno. Eles trabalhavam a troco de um salário mínimo, mas eles não gastavam. Juntavam o dinheiro que ganhavam e quanto conseguiam, o suficiente. Aí então, com o dinheirinho eles compravam um negócio para toda a família trabalhar. Assim que começavam a ter sucesso, eles compravam um imóvel, depois outro, e assim foram. Para eles, o sucesso era uma possibilidade. E eles estavam dispostos a sofrer para atingir esse objetivo de longo prazo. Quer saber? O problema nunca é fazer o que se deseja. O problema está em responder à pergunta: quanto esforço eu estou disposto a fazer para realizar as minhas metas? Vou falar de uma outra pesquisa. Essa pesquisa também bastante curiosa. Antes disso, tente me responder. Você seria capaz de adiar uma gratificação momentânea a fim de ganhar um benefício bem maior daqui a um tempo que você não sabe exatamente quando será? Então, dizem que essa é a principal característica das pessoas de sucesso. Vou repetir. Adiar uma gratificação de agora, momentânea, para você ganhar um benefício maior no futuro, mesmo sem saber quando é que será esse futuro. Ok. Respondeu? Você é capaz disso? Então eu vou contar o que é a pesquisa. Crianças de 4 a 5 anos, são colocadas separadas em várias salas, com câmeras escondidas. O pesquisador põe uma barrinha de chocolate diante de cada uma delas e diz: você pode comer esse chocolate agora, se você quiser. Mas se você esperar um pouco, eu vou sair por um momento e quando eu voltar, se você não tiver comido o chocolate, eu te dou outra barrinha para você. Ele sai e cada criança é detalhadamente filmada em separado.
Você vai encontrar essa pesquisa no YouTube. Algumas crianças comem o chocolate imediatamente. Outras começam esperando, mas elas se perdem no tempo e cedem à tentação minutos depois e comem. Mas existem aquelas que são determinadas a esperar. Elas fecham os olhos, elas cantam, elas cheiram a barrinha de chocolate e algumas delas até cochilam um pouco, mas elas resistem. Quando o pesquisador retorna, dá a essas últimas a segunda barrinha que elas conquistaram por mérito. Anos de acompanhamento, depois dessa experiência, os pesquisadores vão observar como estão essas crianças e eles descobrem que aquelas crianças que resistiram à espera pelo segundo chocolate cresceram mais bem ajustadas, mais confiantes e foram adolescentes mais seguros. A moral dessa história? Ter paciência é muito importante para o sucesso. Saber esperar, saber investir e aguardar que as coisas rodem no momento certo, sem nunca esmorecer. Uma situação muito emblemática disso, na Alemanha, estou falando da Alemanha de hoje, a cultura alemã. Para os alemães, poupar dinheiro para pagar à vista uma compra é um hábito. As únicas dívidas que muitos alemães têm são sua casa e seu carro. O resto, eles procuram juntar o dinheiro para comprar à vista. É um outro tipo de cultura. Já nos Estados Unidos e no Brasil, é comum o quê? O abuso do cartão de crédito. E não faltam histórias tristes de endividamentos que são imensos, dívidas que são praticamente impagáveis, por causa da compra por impulso. Os alemães são diferentes. Eles preferem poupar e aguardar a recompensa que eles terão no futuro, quando eles conseguirem comprar o que eles querem. Quando eles conseguem, então, eles começam a poupar para o seu próximo item ou para uma viagem de férias. Eles não têm interesse numa gratificação instantânea ou momentânea. A paciência, nesse caso, consiste em fazer a razão triunfar sobre o impulso, sobre a emoção. É saber esperar. Como você pode conseguir bons resultados? Aqui vai a minha dica. Dê um novo significado ao pouco dinheiro que você talvez tenha agora. Poupe hoje para um futuro melhor. Sofra um pouco hoje e as suas condições de investimento amanhã serão melhores e maiores. O Alcides, um querido amigo, o Sidão. Alcides era o supervisor de limpeza de uma companhia. Ele ganhava R$ 2.500 por mês, sustentava toda a sua família com esse dinheiro. Depois de olhar para si e jogar fora tudo o que o impedia de crescer na vida, ele fez um planejamento bem simples, um planejamento financeiro, e decidiu iniciar um negócio próprio. Ele começou economizando dinheiro, depois comprou boa parte dos materiais que ele precisava. Conseguiu um pequeno contrato de limpeza no local próximo a seu trabalho. Ele empregou uma pessoa para ir cumprir esse contrato. Depois surgiu outro. E ele teve que contratar mais mão de obra. Meses se passaram e ele decidiu pedir as contas da empresa onde ele trabalhava e abrir sua própria firma de limpeza. Seus ganhos aumentaram e ele usufruiu daquela sensação de liberdade que nunca havia experimentado antes. Seu trabalho era o mesmo de antes. Limpeza. O que mudou? Mudou seu valor pessoal. Em vez de pensar, eu sou apenas um zelador e não tenho esperteza bastante para fazer algo além disso. Não. Ele pensou, o que é possível eu fazer? Todo mundo
precisa de alguém que faça limpeza. Casas, empresas, escolas. Eu já trabalho com limpeza. Então, por que eu não passo para o outro lado da cerca e começo o meu próprio negócio hoje? Essa é a relação correta que nós temos que estabelecer com o oceano das possibilidades de que eu estou falando desde o começo desta live. É isso. Começa com um sonho. O passo seguinte é um plano. Depois é o esforço para transformar aquele sonho, aquele plano em realidade, acreditando o tempo todo ser possível e não olhando para as impossibilidades, para os obstáculos. Quando uma pessoa começa a ver seu alto valor, o quanto ela vale para si mesma e abre-se para o que é possível fazer, ela atrai abundância, ela atrai prosperidade para a sua vida. O mundo exterior é sempre um reflexo do mundo interior. Se alguém se sente bem consigo mesmo, irá refletir na sua aparência, nas suas atitudes, irá viver experiências magníficas. Na prática, é assim que a vida funciona. Eu comigo mesmo, eu olhando para mim. Não é de um instante para o outro que se conquista uma identidade autêntica e livre, desenvolvida a partir de altos recursos do valor pessoal. Não acontece por encanto ou por mágica. Demanda tempo e também esforço. Nós todos vivemos N experiências a cada dia e interpretamos seu valor segundo critérios que nós elegemos para isso. Algumas são positivas, outras são negativas. Quando nós temos de tomar uma decisão, fazemos uma busca no nosso arquivo mental de experiências. Podemos selecionar entre as negativas e as positivas. Isto é que irá nos inspirar para subir, para ficar estacionado ou muitas vezes para afundar. É possível, por exemplo, escolher uma ou várias experiências negativas e descartar as positivas que tenham valor. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas vezes talvez você e eu já tenhamos feito isso? Nós armazenamos os fatos negativos a fim de nos proteger contra novas experiências negativas. Ninguém quer errar duas vezes. No entanto, rejeitar a coleção de resultados positivos, os resultados bons, vitoriosos que nós conseguimos, isso é algo que nós devemos prestar atenção. É preciso pesar as experiências e sempre buscar o balanço mais equilibrado possível. Assim, quando nós absorvemos todos os efeitos de uma experiência positiva e não nos fixamos exclusivamente nas negativas, nós começamos a reduzir as chances de sentir culpa, de sentir medo, de tudo aquilo que talvez nós tenhamos errado antes. Isso ajuda no processo decisório de cada um de nós, as decisões que nós temos que tomar a cada momento. Então, pare de olhar só para o lado negativo das situações. Eles podem te paralisar. Olhe para o que há de positivo. Esses é que são úteis, esses é que são motivadores. Mude a sua perspectiva e passe a se respeitar mais, independentemente do seu saldo bancário. Não perca tempo pensando naquilo que você não tem. Em vez disso, concentre-se no que é possível. Desenvolva a sua habilidade de mudar a rotina diária. Essa coisa que te limita, essa coisa que te prende, faça coisas diferentes. Aprenda com livros, filmes e tudo o que inspira você a quê? A se levantar de onde você se encontra hoje e dar passos decisivos à frente, a caminhar em busca do que vem a seguir. Mas veja-se movendo, veja-se movimentando rumo ao que é novo e ao que é diferente do que você tem feito ou buscado. Não se ressinta da sua situação.
Alegre-se com o que você já conseguiu. Seja grato pelo que você já tem e seja também grato pelo que te falta. Em lugar de tristeza, raiva, em lugar de revolta pelo que você não tem, crie alegria e derrube as limitações da sua vida. Prepare-se para o novo. Prepare-se para a abundância, abrindo a sua mente para coisas possíveis e comece a investir esforço para conquistá-las. Garantias de que vai conseguir não existem, mas o esforço vai mostrar a você que você luta, que você batalha. E esse é o maior segredo sobre a dignidade humana. Investir o esforço por uma causa. Isso sim é ser livre. Isso sim é ter algo do que se orgulhar, algo de que sentir dignidade.